Passo então a palavra ao moderador, Joaquim Pérez, que é Presidente do Conselho de Administração da Águas do Algarve. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos aproveitar este espaço para trocarmos aqui algumas ideias sobre a questão da água e da energia. Nesta nossa indústria, sabemos que a energia tem um peso extraordinariamente grande nos custos de exploração. É do interesse de todos que esses custos se reduzam na medida do possível para que essa redução possa vir a ter reflexo também na tarifa e todos possam ter um serviço de uma forma mais económica possível. É o desígnio que normalmente nas nossas atividades se coloca. É o desafio. E para nos falar sobre estas questões, vamos começar com o Dr. Miguel Águas, que é Diretor Corporativo de Energia na ADP. Vai-nos falar sobre o tema Nexus Água-Energia. 10 minutos. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que estou em representação do engenheiro Martins Soares, na medida em que ele adoeceu. Ele que pediu-me para transmitir o agradecimento pelo convite. Naturalmente que a minha apresentação sobre este tema Nexus Água e Energia será diferente e não conseguiria ter a abrangência que só o engenheiro Martins Soares tem de todo o grupo ADP. E por isso eu optei por fazer a apresentação de alguma forma baseada em 3 tópicos. No primeiro tópico, eu irei fazer uma breve descrição sobre o que é o programa PEP que nos motiva dentro desta área da eficiência energética, entre outras áreas na energia. E depois, os outros 2 tópicos são tópicos em que, por um lado, estou a trabalhar claramente hoje em dia e, por outro lado, são tópicos exatamente neste foco do Nexus Água-Energia. E, portanto, serão, digamos, 2 flashes muito específicos e cá estarei para qualquer dúvida depois em termos do desenvolvimento que queiram dar a estas áreas. Ora, o grupo ADP tem uma particularidade importante, que é um consumidor intensivo de energia, representa 1,4% do consumo total nacional. O que, se pensarmos só no setor industrial, duplica essa importância. Está no top 5 das grandes empresas de consumo energético e, como o engenheiro acabou de dizer, temos uma situação de que 50% dos custos operacionais, ou mais de 50% dos custos operacionais, são exatamente a fatura elétrica. É neste contexto que o Programa de Eficiência e Produção de Energia se insere. É um programa muito ambicioso que tem várias áreas de ação, cobre um conjunto muito alargado de infraestruturas do grupo, cerca de 64% do consumo elétrico está aqui representado, o que permite almejar os 100% na medida em que, em função dos ensinamentos neste grupo já tão alargados, se poderá atuar, tanto mais que estão previstas ações que o permitam. Tem vários eixos e o primeiro que aqui está referenciado, auditorias e estudos, naturalmente, um aspecto muito importante. Depois temos as áreas das intervenções. E as intervenções tanto podem ser ao nível operacional como ao nível infraestrutural, em que o investimento já se torna bastante significativo. Tem a área da energia renovável, que o grupo pretende, como iremos ver, duplicar a produção de energia elétrica de origem renovável. E depois tem outras áreas como a aquisição de energia, a mobilidade elétrica e também a área da formação. Dentro deste primeiro tópico das medidas em si, brevemente dizer que o objetivo é baixar em cerca de 30 gigawatts-hora ano, o que significa baixar um consumo que se valoriza em qualquer coisa como 3 milhões de euros ano,
e aumentar a produção elétrica com base na queima do biogás ou com novos empreendimentos mini-hídricos a construir. Outra área, a área da produção renovável com base em fotovoltaicos, irá crescer cerca de 10 megawatts de parques fotovoltaicos, o que significa qualquer coisa como 15 gigawatts-hora, e, portanto, o grupo irá duplicar dos seus 25 gigawatts-hora para cerca de 50 gigawatts-hora de produção renovável até um horizonte de 2020. Os dois tópicos que eu trago aqui são, por um lado, a análise dos consumos de energia, relacionando-os com os caudais de abastecimento, caudais de tratamento, de saneamento, e também o tópico da aquisição de energia. E depois vamos ver em que é que este segundo tópico se relaciona diretamente com o nexus água-energia. Ora bem, a primeira questão é esta: como é que nós relacionamos volumes, e neste caso este gráfico está para abastecimento, volumes com consumos energéticos. Esta análise, este gráfico é absolutamente macro, é todo o grupo. Portanto, em abscissas estão os caudais mensais de 2015-2016 e em ordenadas serão os respectivos consumos elétricos. Poderemos ver que os pontos em abastecimento estão muito alinhados, permite fazer uma correlação linear, e ao fazer esta correlação linear eu vou ter uma expressão deste tipo, ou seja, a energia é relacionada por uma constante A, vezes o volume tratado, mais uma ordenada na origem. Vemos também que neste caso o coeficiente de correlação é muito bom, e isto é de facto um andamento linear. Isto vai-me permitir, explorando para consumos específicos, ter uma interpretação física daquelas duas constantes A e B. Isto não é um simples ajustamento. A constante B significa como que os consumos fixos, aqueles consumos que, na ausência de produção, que se mantêm sempre. Vemos neste exemplo que eles são muito baixos. Por outro lado, a constante A é a assíntota para onde tende os valores de consumo específico, e estes valores a vermelho leem-se para a escala da direita. Ora, aqui o objetivo é dominar esta relação do caudal com o consumo, porque se eu implementar hoje uma medida e se amanhã o consumo subir, pode acontecer que eu gaste mais energia e tenho de descontar. O objetivo aqui é que energia eu iria gastar com maior caudal se eu não tivesse implementado a medida. E, portanto, a questão da valorização. Onde é que as questões se complicam? Complicam-se quando avançamos para o saneamento, em que a medida do caudal tratado não é um bom indicador. Vemos que aqui o consumo, a correlação é muito má, e o consumo fixo, está bem que isto também é uma análise macro, do grupo todo, mas o consumo fixo é determinante, será aqui muito elevado. Por outro lado, os consumos específicos são muito determinantes do caudal mensal. Portanto, temos situações que há que explorar melhor. Finalmente, se eu analisarmos para o grupo todo, então, somando água e abastecimento, a situação é pouco interessante e não vale a pena ir por aí, porque chegamos sempre a números, mas os números têm ausência de significado físico. O outro tópico é o tópico da aquisição de energia. E sabem que hoje em dia os mercados energéticos até se organizam em duas bolsas. Uma bolsa de curto prazo, chamada OMEL, que temos valores horários para entrega amanhã, e uma bolsa de médio prazo, chamada OMIP, que temos um mercado de derivados de futuros para entrega a médio prazo. A primeira motivação deste aspecto é que se o grupo gasta 70 milhões de euros por ano em energia elétrica, é bom estar a procurar saber comprar ao melhor preço. Ora, e aqui a questão é como é que estes mercados futuros, porque nós, por exemplo, no contrato de média tensão, alta tensão e BTE, que reúne o grosso dos 90% do consumo, ele vai terminar em junho e temos de comprar de julho para a frente. E a questão é quantos meses é que vamos comprar? Ora, aquilo que está aqui representado são os futuros, os vários futuros. Por exemplo, este a verde vai começar no próximo trimestre. No princípio do ano estava a cotar a 40 euros por megawatt-hora e já chegou aos 51. E agora recentemente teve esta quebra. Assim como este outro futuro, já de 2019, também a mesma coisa, teve uma quebra, mas outros têm alguma oscilação.
Aqui a questão é esta. Nós compramos, quando compramos o último contrato que está em vigor, este mercado futuro estava a cotar a 47. E hoje, que são estas colunas a verde escuro, ele está a cotar, conforme a duração do contrato, a valores diferentes. Estas colunas a verde claro significam os preços desses futuros para fornecimento apenas 6 meses, fornecimento de 1 ano, que é o segundo semestre e o primeiro de 2019, ou fornecimento de ano e meio. Eles estavam a cotar destes valores a 1 de dezembro. Portanto, dir-se-ia que desde 1 de dezembro até ontem, no curto prazo, seria um mau negócio. Estamos a aumentar no curto prazo. Ou seja, se fecharmos agora um contrato para fornecimento a 6 meses, até ao final do ano, iremos pagar um preço muito elevado. Mas no médio prazo, já contratos mais alargados, teremos valores mais baixos. Qual é a dinâmica e onde é que nos procuramos situar e compreender estas evoluções de preços? Encontramos uma correlação entre a energia armazenada nas barragens, publicado pela Rede Elétrica Nacional, e o preço do OMIP. Estão a ver que há aqui uma correlação, embora inversa, porque aqui é a escala normal e aqui é a escala invertida, e que vai dar qualquer distribuição assim. Se eu colocar aqui os vários meses do ano, dos últimos anos, a energia armazenada e aqui o preço, vemos que quanto maior é a energia armazenada, mais água é turbinada nas barragens, mais baixo é o preço. Ora, neste momento nós estamos naqueles 3 pontinhos que estão aqui indicados. Estamos à espera que continue a chover. Esta chuva, para esta minha apresentação, é fabulosa. Eu estou desejoso de ver como é que estará os chamados embalses em Espanha, em que a informação é publicada todas as semanas, e a Espanha governa o mercado ibérico. Esta é a evolução da energia armazenada nos últimos anos em Portugal, e nós estamos neste momento aqui num valor bem baixo, a recuperar. Mas vejam como está em Espanha. A linha atracejada é a média dos últimos 10 anos, ao longo do ano todo, são as semanas. E o ano 2016 foi bom, 17, como todos sabemos, desastroso, a uma distância enorme. E o 2018, vamos ver, esperemos que a próxima semana haja ali um salto. Para terminar, e chamando a atenção das várias áreas do PEP, gostava só de deixar estas metas, que algumas já enunciei, e dando uma especial ênfase à meta 3, porque a meta 3 já foi superada. O grupo já adquiriu, com o apoio do Fundo de Carbono, 127 viaturas elétricas e, portanto, todas as metas já conseguimos, em 2018, ultrapassar uma delas. Muito obrigado. Obrigado, Miguel Águas. Em seguida, vamos ouvir a engenheira Helena Alegre, do UNEC, que nos vai falar sobre o tema que nexos, que caminho. A engenheira Helena Alegre é doutorada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, é diretora do Departamento de Hidráulica e Ambiente do UNEC, é investigadora principal com habilitação no UNEC, é membro do Conselho Estratégico da International Water Association e da Parceria Portuguesa para a Água, Fellow do IWA. É membro sénior da Ordem dos Engenheiros e especialista em Engenharia Sanitária pela Ordem dos Engenheiros. Engenheiro. Muito obrigada. Eu não resisto a começar por pedir a todos que se juntem a mim num grande salva de palmas à Águas do Algarve por este belíssimo evento. Muito obrigada. Passando então a esta questão de o que é o nexo de água e energia e que caminhos, comecemos pelo mais óbvio. Até quase uma criança pequena é capaz de dizer qual é o nexo. Obviamente que da água e dos seus componentes se produz energia e para poder tratar e transportar a água nós precisamos também de energia. Portanto, é óbvio. E, portanto, aqui nós percebemos que em termos de produção de energia temos o biogás, temos os geradores solares e eólicos. Em termos de uso de energia, temos os equipamentos mais eficientes, a exploração de tarifas mais baixas, seja qual for o método. E, portanto, isso são aspectos do nexo água e energia que nós vemos tratados de uma forma sistemática sempre que se fala desta matéria.
Mas estamos a falar de que em termos nacionais. Nós já vimos alguns números do ponto de vista da Águas de Portugal. Podemos ver agora de um ponto de vista mais nacional. Os serviços urbanos são consumidores importantes de energia. Portanto, são um dos setores com mais de 1000 TEP por ano. É o único setor público com esta característica. É o maior adquirente público de energia e os gastos de energia são tipicamente da ordem dos 25% a 40% dos gastos operacionais. Nós vimos no caso da ADP, como tem o peso do tratamento forte, até significa mais do que isso. E na globalidade, havendo tantos usos, representa mesmo assim 3 a 4% do consumo de energia em Portugal total. Quais são os principais tipos de energia? Principalmente nós estamos a falar de energia associada ao bombeamento e ao tratamento. E, portanto, podemos simplificar dividindo isto às fatias, dizendo que temos consumo de bombeamento e tratamento associado a cada uma daquelas enfim, bombeamento em algumas e tratamento em outras daquelas, vendo no hemisfério superior a água e no inferior as águas residuais. Existem ainda outros consumos das empresas, nomeadamente associados aos edifícios e às frotas. Em termos nacionais, é curioso verificar que o consumo de energia no consumo total de energia em serviços de abastecimento de água corresponde a 62% em águas e 38% nas águas residuais. O bombeamento em águas corresponde a 89% e nas águas residuais a 21%. Portanto, é preciso ter esta noção do peso relativo do bombeamento relativamente ao tratamento. Quando nós olhamos para os indicadores da ERSAR relativos à eficiência energética, nós vemos o país cheio de vermelhos e cinzentos, que todos nós sabemos o que é que isto significa. Portanto, apenas 26% das entidades gestoras de águas em baixa apresentam um nível de serviço bom, aceitável, e nas águas residuais a situação ainda é mais preocupante, que apenas 13% das entidades gestoras têm um nível bom, aceitável. E com custos de energia que são muito variáveis, entre os 2% e os 63% nas águas e cerca dos 25% para azetar, não há para o sistema na sua globalidade. Voltando aqui à conversa entre os dois miúdos, aparece este a dizer: será que não estás a esquecer também de outras coisas importantes? Olha, que eu acho que sim. Vamos lá pensar. Então, se olharmos para este donut, o que é que nós vemos? Que há também ineficiências que são associadas à operação e ao layout dos sistemas, às perdas de água, às afluências indevidas. E, portanto, nós temos desafios que não são apenas o melhorar a eficiência dos equipamentos, mas são também a reabilitação do sistema, o aumento da cobertura dos sistemas de águas residuais e pluviais com bombeamento, novos processos de tratamento que sejam mais eficientes. Portanto, temos que olhar de uma forma mais integral para os problemas e da experiência que nós temos no LEC. Por exemplo, a questão do layout é muito importante e é tipicamente não tida em conta. Portanto, aparecendo aqui outra vez esta criança, agora já começa a criança a ser um bocadinho inteligente demais para o tamanho, mas enfim, diz o miúdo: tem razão, mas eu sei medir a eficiência global. Eu tenho kWh por metro cúbico na minha empresa, kWh por metro cúbico de água entrada, mas como é que eu meço a eficiência energética associada ao layout, por exemplo? Ora bom, começa a haver a questão que já foi aqui levantada: kWh por metro cúbico de água entrada. A questão que se coloca é, havendo o nexo água-energia, será, por exemplo, no caso das águas, que a redução das perdas de água não reconhecem que é uma solução importante para reduzir a energia? Se nós conseguirmos reduzir as perdas, bombeamos menos água, temos menos água entrada. Portanto, será que contestam que isso não é uma medida também de melhoria da eficiência energética de uma organização? Parece-me ser mais ou menos pacífico que a resposta é positiva. Vamos agora pensar que temos uma fábrica de sapatos e que compramos couro e que produzimos sapatos.
para vocês medirem a eficiência do uso do couro, o que é que se usa como denominador? É o número de peles que entram ou é o couro efetivo que é usado nos sapatos? Eu diria que é mais ou menos óbvio que uma medida que é realmente aquilo que conduz a um produto final e não propriamente aquilo que é entrado. Portanto, fará sentido nós deixarmos de usar este indicador quilowatt-hora por metro cúbico de água entrada e passarmos a usar quilowatt-hora por metro cúbico realmente útil, entregue aos consumidores, quando estamos a olhar para numa visão mais integral das coisas. Vamos aqui, para ver se eu consigo explicar aqui um caso que talvez ajude a perceber a ideia. Vamos pensar em dois sistemas, em que ambos os sistemas têm uma captação numa linha d'água, cujo nível se situa à cota zero, abastecem um reservatório elevado, cujo nível da água se situa à mesma cota, à cota 60, um a 65, outro a 45, respectivamente, para os sistemas 1 e 2, e as condutas adutoras têm exatamente o mesmo diâmetro, o mesmo material, o mesmo comprimento, a mesma idade, são iguais. Depois, em ambos os casos, temos 30% de consumo medido que não é faturado. Vamos aqui fazer um cálculo de indicadores. Temos aqui uma altura de elevação, um rendimento, e, portanto, o que é que vemos? Que no sistema 1 temos um rendimento da bomba de 82%, um consumo específico de 0,26 contra 0,231, temos um consumo específico normalizado de 0,332 contra 0,320. Ou seja, eu pergunto-vos qual é destes dois sistemas, qual é o mais eficiente do ponto de vista energético. Tem alguma dúvida ou não? Parece-vos mais ou menos óbvio? Bem, enfim, portanto, obviamente, quem olha para isto diz, bom, é o sistema 1 que tem melhor rendimento de bomba, tem menor consumo específico e menor consumo específico normalizado. Portanto, este é mais eficiente. Bom, então agora vamos lá fazer aqui uma conta um bocadinho diferente. Vamos fazer as contas à laia do sapateiro, da fábrica de sapato. Então vamos ver quanto é que é a energia total fornecida, elétrica e gravítica, e vamos dividir pela energia mínima realmente que os utilizadores finais, aqueles que nós temos que fornecer, realmente necessitam. E fazendo as contas para este caso, nós obtemos para o sistema 1, 2,79 e para o sistema 2, 1,81. Ou seja, afinal, de acordo com estas contas, o sistema 2 parece, afinal, ser muito mais eficiente, ter muito menos ineficiências do que o sistema 1. Então, porquê? Porque nós temos, de facto, equipamentos mais eficientes, mas temos, no fim, uma válvula reguladora caudal que está a causar uma perda de carga concentrada e quando se olha para os equipamentos, nós não pensamos muitas vezes desta forma integral. Portanto, por onde é que se começa? É importante começar de uma forma integral, começar a perceber qual é o peso da energia nas contas globais, para ver se a energia é mesmo um driver para aquela entidade. Começar a ver para os vários donuts e com indicadores que sejam simples, perceber qual é o peso relativo de cada uma daquelas componentes e perceber como é que nós estamos em termos de eficiência e depois, sempre que necessário, irmos vendo em mais pormenor até irmos ao equipamento individual ou ao subsistema individual ou à instalação de tratamento individual à medida da necessidade, concentrando e apanhando, não perdendo a vista da floresta. E isto é válido tanto para as águas como para as águas residuais. E também é preciso, naturalmente, repensar os indicadores. Portanto, a concluir, no LEC, nós temos vindo a trabalhar imenso, há muitos anos, em sistemas de avaliação de desempenho globais e também na área de energia. Temos muitos projetos, que obviamente não vou estar aqui a explicar quais, mas temos muitos projetos em que este tema da água e energia tem vindo a ser tratado e temos neste momento projetos importantes a tratar que têm a ver com isto. E, portanto, obviamente que nós temos todo o gosto em partilhar convosco para quem quer saber mais sobre o que estamos a fazer e deixo mais uma vez o desafio de interagir o mais possível com a Águas de Portugal para partilharmos experiências, informação, para podermos aprender uns com os outros e podermos progredir mais com essa ligação.
Obviamente que isto integra também muito no espírito da Alice Water, de ter visão integrada das coisas e de olhar para as coisas de uma forma, pensando também em capacitação. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado. O próximo orador é o João Paulo Calau, que é diretor da Direção de Auditoria Energética e Indústria na ADEN, Agência para a Energia. Aí ele coordena atividades de promoção da utilização racional da energia na indústria e nos transportes e gestão operacional do SGCIE, Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia. De maio de 2013 a junho de 2015, exerceu ainda a função de diretor executivo da estrutura de gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer às Águas do Algarve o convite que foi feito à ADEN para vir a este evento e é com muito agrado que vos vou apresentar, e até parece que combinámos com os oradores anteriores, a razão de ser do tema que vos vou falar. Vou saltar este slide porque falava um bocado sobre o PEP e aquilo que foi dito inicialmente pelo Miguel Águas, e aquilo que vos vou falar é de um desafio que fizemos e que a ADP nos fez a nós, a ADEN, para que fizéssemos algo diferente no setor da água. E o fazer algo diferente no setor da água foi pegar em dois conceitos. Um conceito que a ADEN está a implementar agora, que tem a ver com a certificação energética de frotas, não tem nada a ver com água, tem a ver com combustíveis, mas tem a ver com mobilidade elétrica. E um dos desafios foi dizer às Águas de Portugal e às empresas que pertencem ao grupo: vamos trabalhar a eficiência energética das vossas frotas. O outro desafio foi olhar e saber esta discrepância que existe de valores, de consumos específicos, etc. E até parece que combinei com o orador anterior o tema que eu ia apresentar, porque efetivamente aquilo que propomos fazer não é reinventar a roda, mas estudar isto tudo, inclusivamente pela forma como foi falado aqui. Em primeiro lugar, dizer-vos que o procedimento que temos para a certificação energética de frotas vive um pouco da metodologia da certificação energética de edifícios. Nós na ADN entendemos, não é nada de novo, mas entendemos que a gestão de uma frota de veículos deve ser feita olhando para o desempenho energético da frota, mas também para a forma como o gestor da mesma exerce a sua atividade. E, consequentemente, achámos que devíamos desenvolver um modelo que permitisse ver um conjunto de aspectos e valorizar toda a atuação do gestor de frota, toda a atuação da frota e do desempenho energético da frota em todos os níveis. E, consequentemente, criámos um modelo que se baseia numa avaliação de desempenho energético e numa avaliação de desempenho processual. Ou seja, uma espécie de uma norma, da aplicação de uma norma, uma ISO 14000, uma ISO 9000 ou 50001, mas em que olhamos para dois aspectos da forma de gerir um bem. E esse bem deve ser gerido, como na nossa vida, nas nossas casas. O desempenho energético das nossas viaturas depende da forma como as conduzimos, mas há outros atos que devemos ter para gerir as nossas viaturas, como são a manutenção, como é pensar na próxima aquisição, como é pensar nos pneus que vamos utilizar, etc, etc. Ou no tipo de óleo. Portanto, há um conjunto de conceitos que devem ser materializados para uma avaliação de uma frota. E então criámos um certificado que já experimentámos em cerca de 10 frotas e estamos agora a desenvolver para mais 3 frotas, divididos em 3 níveis: veículos ligeiros passageiros, transporte passageiro, transporte público de passageiros e administração local ou central. Nomeadamente, estamos neste momento a desenvolver o modelo com a ABA, com a Agência Portuguesa do Ambiente, e o nosso certificado divide-se numa primeira parte, numa descrição, uma caracterização da frota, mas a seguir aquilo que nós fazemos é fazer uma avaliação de um conjunto de items que tem a ver com o desempenho energético, com parâmetros que nós definimos, e que tem a ver com a forma como o gestor trabalha a sua frota. Para vocês terem uma noção, porque ao princípio uma pessoa pensa, então, mas se eu tiver carros super conscientes do ambiente, ou que são pouco consumidores, veículos elétricos, etc., será que eu sou um bom
vou ter uma boa classificação, posso não ter. Eu posso ter uma frota totalmente constituída de veículos elétricos, mas geri-la mal. E, inclusivamente, desempenhar mal a utilização de um veículo elétrico. Consequentemente, posso ter uma frota que consideramos com uma classificação pior. Depois de vermos todos estes parâmetros, atribuímos uma classificação e fazemos uma contabilização de medidas que o gestor de frota pode implementar. Neste caso específico, a frota obteve uma classificação D e aquilo que propomos é dizer que podes fazer este conjunto de medidas para subires à classificação imediatamente acima, a classificação C, ou, por isso simplesmente, fazeres um conjunto muito maior de medidas que te permitem chegar à classificação A. No cômputo geral, este é o panorama que temos em relação ao certificado final e aquilo que estamos a fazer com as Águas de Portugal é, para todas as empresas do grupo ADP, fazer uma avaliação de todas as frotas que estão ao seu dispor. As medidas principais que nós destacamos para a implementação do gestor de frota e que vêm ligadas ao certificado energético vão desde a gestão processual, tem a ver com o procurement, tem a ver com a utilização de sistemas de gestão, a ecocondução, a formação de condutores, a certificação de condutores, etc., a aquisição de veículos mais ecológicos, a aquisição de veículos de proporção alternativa. Portanto, há um conjunto de medidas que permitem reduzir o consumo nas frotas, mas, essencialmente, para nós, permitem reduzir o consumo das frotas e geri-las bem. Aqui tem um slide que representa as frotas que já trabalhamos até ao momento. Algumas delas estamos a concluir, como a APA e o município de Santarém, por exemplo, estamos a concluir, mas até agora tivemos resultados muito interessantes, mas destaco que tivemos resultados interessantes pela negativa, ou seja, se pensarmos num conceito em que temos que associar um desempenho energético a um desempenho processual, ou seja, do gestor de frota, nós chegamos à conclusão que a maior parte das frotas vão ter uma classificação abaixo de C. Agora, um outro aspecto que também importante. Aquilo que falei até agora foi, não tratando do assunto da água, mas associado às Águas de Portugal, trabalhar as frotas, portanto, gerir a energia do ponto de vista da frota. Mas aquilo que queremos também fazer, e eu aqui não consigo sequer ler o tal escrito, mas aquilo que queremos fazer no ponto de vista das instalações, e dando sequência ao que foi dito anteriormente pela oradora anterior, queremos olhar para cada uma das instalações tipificadas do setor das águas, e neste caso estamos a pensar trabalhar com as Águas de Portugal em 38 instalações que vão desde estações elevatórias, ETAs, estações de captação, etc., e reservatórios, e o que vamos fazer é definir um selo energético. À semelhança do que vos disse anteriormente, aquilo que queremos trabalhar é olhar para cada uma destas instalações e ver o desempenho energético que as mesmas têm, mas, por outro lado, também associar um desempenho do gestor da instalação. Portanto, queremos que a instalação seja reconhecida materializando os consumos que a mesma tem, medindo-os, classificando-os, etc. Queremos avaliar a forma como o gestor de energia trabalha aquilo que tem ao seu dispor, mas, essencialmente, aquilo que queremos fazer é também associar aquilo que foi dito há pouco, que é olhar para o que está fora da caixa. Já vimos pelo primeiro orador que existem correlações quase inexistentes. E a ADEM também descobriu essas não correlações. A nível do SGCE, não conseguimos trabalhar os dados do setor das águas porque não existe uma correlação entre eles. A oradora seguinte referiu que temos que olhar para outros aspectos, deu um exemplo claro de que a eficiência energética de uma instalação não dependia do equipamento, dependia única e exclusivamente de uma válvula. Falando de uma forma geral. E também foi dito aqui que a EPSAR, classificada de uma determinada maneira, como pouco eficiente, etc., segundo determinados indicadores. Portanto, aquilo que estamos a propor à ADP é, para 38 instalações tipificadas de todas as empresas do Grupo Águas de Portugal, tipificá-las, caracterizá-las, fazer de cada uma delas um selo energético e hídrico, ver a economia circular, ver o que está fora da caixa, ver todos estes aspectos que não têm a ver com a eficiência do equipamento, têm a ver com a eficiência do ciclo completo e, a partir daí, dizer à ADP, agora tens um benchmarking que podes fazer com as restantes instalações
que existem no grupo e a partir de agora tens um benchmarking que podes fazer com outras instalações. E é tudo. Pela síntese, conseguiu imprimir na sua apresentação, cumpriu perfeitamente o tempo que estava determinado. E vamos ouvir agora o Ricardo Rato, engenheiro e coordenador do Sustainable Innovation Center na área de ESG. Desenvolve investigação aplicada nos domínios da sustentabilidade, apoiando a indústria e as organizações a serem mais eficientes e seguras. Durante o seu percurso profissional, tem dedicado especial atenção à área da eficiência energética, onde tem combinado a participação em projetos de investigação e desenvolvimento com trabalhos no terreno, nomeadamente no desenvolvimento de auditorias energéticas e contratos de desempenho energético. Vai-nos falar sobre a otimização de sistemas de abastecimento de água. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É com um grande prazer que aqui estou e também, em primeiro lugar, gostaria de felicitar as Águas do Algarve por este evento, que acho que está a ser excelente, e igualmente pelo convite que foi formulado, neste caso na pessoa da engenheira Helena Lucas e do engenheiro Rui Sancho. Pronto, a minha apresentação vai versar sobre a otimização energética de sistemas de abastecimento de água e, em termos de conteúdos, eu vou só começar com uma breve introdução do ISQ, só para contextualizar, e depois vou falar sobre um projeto de inovação colaborativo que temos e onde toca a temática da otimização de sistemas de abastecimento de água. Então, o ISQ é uma entidade que nasceu em 1965, tem como missão apoiar a indústria e a sociedade de um ponto de vista técnico e científico, e por isso prestamos um conjunto de serviços nas áreas sobretudo da engenharia, mas também fornecemos formação e investigação aplicada. Estamos atualmente em 4 continentes e em 16 países. E somos cerca de 1.500 colaboradores. Eu, dentro do ISQ, como foi referido, lidero uma área que desenvolve investigação aplicada na área da sustentabilidade, chama-se Sustainable Innovation Center, e o que tentamos fazer é apoiar as empresas e a sociedade a resolverem problemas concretos, utilizando inovação, novas metodologias, novas tecnologias. Passando então ao tema da minha apresentação, a otimização de sistemas de abastecimento de água, nomeadamente na componente energética. Eu, na minha apresentação, além deste tema, vou referir várias vezes copos de água, vou referir carros e estradas, que também liga com as apresentações anteriores, e vou falar também sobre sistemas de suporte à navegação, os Google Maps e os Waze cada vida. Então, pronto, os sistemas de abastecimento de água, nós, se quisermos, quando estamos em casa e queremos beber um copo de água, se formos à torneira, abrimos a torneira, mas como nós sabemos, a água não nasceu ali. A água teve que fazer um longo processo, desde a sua captação ao seu tratamento e depois ao seu transporte até, digamos, à nossa torneira. Isso também foi muito interessante ver neste evento as oficinas técnicas, onde isso foi apresentado, nomeadamente às crianças, de uma forma muito prática. Acho que foi muito engraçado. E, na realidade, pronto, este sistema de transporte é constituído por condutas, por estações elevatórias que são constituídas por grupos elevatórios que adicionam energia à água de forma a ela se poder movimentar, e depois um conjunto de reservatórios que também permitem, digamos, a flexibilidade da gestão deste sistema. Este sistema, esta rede, é semelhante, digamos, a uma rede viária, uma estrada. Se nós quisermos ir de um sítio ao outro, podemos ter vários caminhos e, digamos, as bombas poderão ser equiparadas aos nossos carros. Eu vou prosseguir, também para não me alongar. Então, tendo este sistema
que é um sistema complexo, é de larga escala, com muitos elementos, com muitas estações elevatórias. É um sistema, são infraestruturas que também estão a envelhecer, não é? Com todos os problemas que isso traz, quer do ponto de vista da eficiência, das perdas de água. Há cerca de 4 anos atrás foi-nos colocada uma questão que era como é que podíamos melhorar aqui a operação destes sistemas. Começámos a pensar um pouco sobre isso, depois também partilhámos na altura com o engenheiro Pedro Pova e começámos a pensar de como operar estes sistemas de uma forma mais eficiente. E então criámos uma ideia, criámos um consórcio que reúne o ISQ, as Águas de Portugal, o utilizador final, uma universidade, o Instituto Superior Técnico e também uma pequena e média empresa designada Hidromol, que pudesse então apoiar o setor a melhorar a operação destes sistemas. Este consórcio pode-se designar completo, também na sessão da manhã falou-se que é difícil fazer inovação e integrar as diferentes tipos de inovação, a fundamental, a aplicada. Tentámos aqui ter todos os tipos de atores na componente da inovação e neste projeto temos 3 grandes objetivos. Em primeiro lugar, criar uma plataforma inovadora que suporte a gestão e suporte a decisão neste tipo de sistemas, demonstrar essa plataforma em 3 sistemas demonstradores e diminuir o consumo de energia, as emissões e as perdas de água nos sistemas de abastecimento de água. E como é que vamos, o que é que consiste essa plataforma? Essa plataforma consiste em 5 grandes módulos. Um módulo de avaliação do sistema, é um módulo que tem um conjunto de indicadores que tem por base os princípios que a engenheira Helena, a oradora anterior, também referiu, o princípio da energia mínima. Este módulo está a ser desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico, pela professora Lídia Covas. Depois tem um módulo de simulação hidráulica dos sistemas, um módulo de previsão dos consumos de água, a previsão dos copos de água que vão ser necessários e quando. Depois existe também um módulo de previsão e detecção de perdas de água e um módulo de otimização. E é sobre este módulo de otimização que eu vou falar um pouco mais. Em termos de outputs, pretende gerar alertas para os operadores, dar então a informação da previsão, apoiar na avaliação de cenários, com a questão da simulação, e então fazer o planeamento da bombagem e também produzir indicadores e reportes para facilitar a gestão. Os 3 sistemas demonstradores são o primeiro no oeste, o segundo no centro e o terceiro aqui nas águas do Algarve. Estes 3 sistemas conjuntamente têm 24 estações elevatórias, transportam 40 milhões de metros cúbicos e têm um gasto energético na ordem dos 17 gigawatt-hora. Então, em termos de abordagem, para passarmos à componente da otimização, qual foi o nosso primeiro trabalho? Foi perceber qual o estado atual do sistema. Não se consegue melhorar nada sem saber como está, e então esse foi exatamente o nosso primeiro passo. E para isso fizemos, em conjunto com as empresas demonstradoras, um conjunto de avaliações de diagnósticos aos sistemas, e aqui aos sistemas, aos próprios equipamentos, às bombas, onde fomos avaliar a eficiência efetivamente em que nível de eficiência é que ela estava a operar, compará-la também com a informação do fornecedor e perceber, digamos, se a nossa bomba está a funcionar bem, isto é, se o nosso carro está afinado.
Então, e o que é que concluímos? Dessa análise aos grupos que constituíam essas 24 instalações, percebemos que, na maioria dos casos, haviam desvios superiores a 10% nesse nível de eficiência, comparando a eficiência real e a eficiência do fornecedor. Com isso, também gerou-se um conjunto uma identificação de medidas de melhoria que logo naquela altura foi possível as empresas atuarem, nomeadamente beneficiação de grupos, ajustamento de pontos de funcionamento e, em alguns casos, onde os desvios eram maiores, a proposta de substituição de grupos. Pronto. Esta avaliação não foi só ao nível do grupo, mas também ao nível do sistema, isto é, perceber com o aumento da bombagem de grupos em operação, como é que isso condiciona o consumo de energia, ou o consumo de energia específico da instalação. E podemos ver aqui um caso que, se passarmos de um caso de uma bomba em operação para 2 bombas em operação, temos um aumento da altura manimétrica em 21%, isso o que vai representar na prática é um sobreconsumo específico em 21%. Isto é, bombar 1 metro cúbico na situação de uma bomba em funcionamento ou de 2 bombas em funcionamento, na segunda situação, custa mais 21%. Isto tudo é importante para, se quisermos fazer uma gestão integrada do conjunto, percebermos quais são estas consequências de concentrarmos, por exemplo, a bombagem em determinados períodos. Então, passando à otimização propriamente dita. Aqui o desafio e a questão específica que estamos a tentar dar resposta é qual a melhor estratégia para operar o sistema no dia seguinte, com vista a minimizar o custo com a energia. Porque já vimos que para este tipo de entidades representa mais de 50% dos custos operacionais, por isso é uma grande questão a resolver. Então, para isso, temos que ter em consideração um conjunto de aspectos, a previsão de consumos, lá está o número de copos de água que vão ser necessários amanhã e quando é que esses copos de água vão ser necessários, a estrutura tarifária, também já foi falado, a energia não custa sempre o mesmo valor, as características dos sistemas, a capacidade dos reservatórios, porque são eles que nos dão flexibilidade na bombagem, e a eficiência dos grupos. Temos que combinar toda esta informação. E então, como é que nós estamos a construir o nosso sistema de suporte à navegação? Um sistema de suporte à navegação para o operador, para operar este tipo de sistemas. Estamos a construir um sistema de otimização que tem, em primeiro lugar, a modulação hidráulica do sistema, tem isso como por base, que nos permite fazer simulações. Isto é um desenvolvimento das Águas de Portugal. Tem, por outro lado, a previsão dos copos de água e quando é que esses copos de água vão ser necessários no dia seguinte. E depois, o ISQ está a desenvolver um algoritmo genético que permite perceber qual é que é a melhor estratégia de operar os grupos de bombagem e nas diferentes estações elevatórias, de forma então a minimizar esse custo com a energia e entregar a água ao menor custo. Pronto, apresento agora um pequeno caso de estudo, 2 reservatórios, 3 grupos de bombagem. Os constrangimentos para operar este sistema são os níveis máximos e mínimos dos reservatórios. Em termos de variáveis de decisão, o que é que estamos a utilizar? Estamos a discretizar um período de um dia em períodos de 1 hora. Então, o nosso dia são 24 períodos de 1 hora e a solução será o planeamento ótimo da operação destas bombas com vista a minimizar o custo e manter sempre os níveis dentro do adequado. Podemos ver que, utilizando este sistema, temos em cima a previsão dos consumos, no primeiro gráfico em cima, no segundo a tarifa elétrica a variar ao longo do dia e depois, digamos, em resultado da corrida deste otimizador, que se pretende que seja utilizado, digamos, de uma forma recorrente pelos operadores e de uma forma continuada,
que eles possam olhar para as próximas 24 horas e perceber como é que podem operar esse sistema, podemos ver qual é que é a estratégia de operação das bombas propostas para o dia seguinte, em baixo, a amarelo, e vemos que os níveis do reservatório se mantêm. Este simples estudo de caso que apresento aqui para 2 reservatórios e 3 bombas, nós estamos atualmente a trabalhar, no caso do Algarve, já com metade do sistema. Já estamos a utilizar 4 reservatórios e um conjunto grande de bombas. Estamos a ter resultados bastante promissores, estamos a encontrar poupanças só pela deslocalização de períodos de bombagem, ou de optimização do planeamento da bombagem, poupanças entre 10% a 17%, só com estas alterações. E, como eu estava a dizer, este sistema já permite otimizar metade do sistema do Algarve. Estamos agora a tentar escalar todo este sistema de otimização para todo o sistema do Algarve. Sendo os próximos passos aumentar a complexidade, articular com as operações para, digamos, o resultado deste otimizador servir na prática os objetivos da operação e combinar a otimização também com o nível de risco, porque, em primeiro lugar, este tipo de sistemas tem que entregar a água. Em termos de conclusões, queria dizer que, pronto, para começarmos qualquer programa de melhoria, precisamos de conhecer a condição inicial, precisamos de ter a visão integrada, como foi dito pelos oradores anteriores, e as tecnologias digitais e estes modelos avançados, que agora as tecnologias de informação nos permitem corrê-los de uma forma sistemática e rápida, podem integrar a gestão das operações e, com isso, digamos, colhermos ótimos resultados. E era a minha apresentação para hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Ricardo Alberto, pela apresentação que foi feita com esse seu poder de síntese. Deixava à assistência agora a possibilidade de colocarem algumas questões que quisessem ver respondidas por qualquer um dos nossos oradores. A energia está... Ora, boa tarde. Eu sou Modesto Vitória, venho da altura. Esta pergunta poderia ser efetuada às Águas do Algarve, à Câmara Municipal de Albufeira e à Associação Portuguesa do Ambiente. Assim como que estas entidades dão luz da perda da fonte de Paderno, que são águas que vêm do aquífero, portanto, de Crença, Silves. Eu não sei quantificar, mas penso que são milhares de litros de água hora que se perde aqui diretamente para o mar. Esta talvez mais para a Associação Portuguesa do Ambiente e as câmaras do Sotavento, da qual onde é que sou residente. Nestes últimos anos têm aparecido como os cogumelos as estufas para a produção de framboesas e de morangos. Pois poderão dizer, e sei como explicar, mas realmente aquela produção é menor consumo de água realmente que a agricultura tradicional. Isso realmente é verdade. Mas com aquilo, a produção dos morangos e das framboesas, não é para alimentar os 500 mil pessoas que residem no Algarve e mais os turistas, portanto, é uma produção que realmente nós devemos dispensar. Na questão, e nós além disso, vai alterar o clima, se quiserem vão comparar como é que era a Almeria há 30 e tal, 40 anos e como é a Almeria de hoje, com aqueles todos que se chamam de embarnadeiros, todas aquelas estufas enormes. E depois vamos arrancando as nossas oliveiras, as nossas alfarrobeiras, as nossas amendoeiras e por aí fora. Não sei até que ponto realmente será para continuarmos assim, realmente não vamos muito longe.
Portanto, no Salvador, agora aqui mais qualquer coisita que me sou, mas pronto, dou a oportunidade a outros e depois daqui a um bocadinho, se for possível, se não houver oradores, que eu possa dizer mais alguma coisa. Obrigado. Não sendo uma questão que se prenda diretamente com este nosso tema, mas de facto existem algumas situações de águas que têm tido esse tipo de, digamos, quase de perca aparente e que são situações de fontes que efetivamente podem ou poderiam ter um outro aproveitamento dessa mesma água. Em zonas onde os aquíferos são efetivamente bastante altos e os níveis freáticos estão muito próximos da superfície, em situações, como já ouvimos aqui falar ontem, estando na presença de maciços, enfim, que tenham a capacidade de poder fazer o transporte e o armazenamento dessa água, essa situação pode-se dar. Quase que poderíamos dizer aqui da situação do custo da energia que poderia ser necessário para que esta mesma água, onde ela está colocada, pudesse ser transportada para os sítios onde ela pudesse efetivamente ser, enfim, utilizada de uma forma mais rentável. Eu julgo que é um problema, com certeza, que nos deve afetar a todos e que vai, com certeza, merecer a atenção das várias entidades que se têm intervenção nesta mesma área. Relativamente à questão das estufas, é uma situação que também não podemos esquecer que, apesar de todos esses produtos frutícolas poderem não ser para um consumo interno, uma vez que grande parte destas situações são dedicadas à exportação, também não nos podemos esquecer da situação da entrada de divisas que essa situação representa e quanto é que isso representa para a economia regional. Não só no que diz respeito à quantidade de empregos que gera de uma forma direta, mas também pelas evoluções tecnológicas que essas mesmas estufas acabam por vir a trazer. Em algumas delas há, efetivamente, um trabalho extraordinariamente grande de investigação e desenvolvimento que potencia não só a situação da utilização da água, mas também a otimização de todos os fertilizantes que eventualmente possam vir a ser necessários para o fornecimento desses mesmos frutos. Portanto, há aqui um misto, com certeza, de problemas que podem vir a ser causados pela utilização dessas estufas, mas também eu julgo que há um saber que se ganha, que se tem, que se conquista e que poderá vir a ser utilizado, enfim, noutras áreas, como aquelas em que eventualmente aqui estivemos falando. Também numa forma de equilíbrio de poupança de energia, também posso dizer que daqueles 127 veículos que o engenheiro Miguel Águas falou, 16 deles destinaram-se às águas do Algarve. Conseguimos enriquecer a nossa frota com 16 desses veículos. E temos ainda a potencialidade de fornecer energia para esses veículos através dos parques fotovoltaicos que anteriormente foram criados nas águas do Algarve. Portanto, estamos aqui também numa possibilidade de utilização de uma energia renovável, a energia elétrica obtida de forma renovável, que vai alimentar também a nossa frota automóvel e que, com certeza, é um passo decisivo para a evolução dos custos em baixa naquela situação da operação, sendo que eles utilizam ou têm uma percentagem tão grande nos custos de operação conforme nós temos. Não sei se há mais alguma questão. Boa tarde. A minha questão é para o moderador. Se me permite colocar uma questão ou fazer um comentário que não é propriamente este painel, mas do painel da manhã que não teve direito a perguntas. Com certeza? Então, muito obrigada. Bem, em relação a este painel, eu queria felicitar-vos, realmente acho que foram muito bem escolhidos e foram muito complementares e nós percebemos que a nossa energia está em boas mãos. Isso é muito importante, acho que fomos desde os equipamentos aos sistemas, às frotas e às modulações, portanto estamos muito bem entregues.
Em relação ao painel da manhã, ou da inovação, eu não resisto a dar algumas notas, porque eu acho, pronto, o António Martins fez uma apresentação muito boa, mas eu acho que pecou pela modéstia, e eu queria começar então por vos felicitar a todos. Os desafios foram superadíssimos, tanto quanto eu posso avaliar. E queria dizer que, em termos de inovação, a inovação faz com passos. Podem ser pequenos ou grandes, é preciso que seja no caminho certo. Nós temos é que ter pragmatismo e estratégia, e se assim for, nós conseguimos inovar e fazer melhor. E eu queria deixar 6 exemplos só de inovação que eu acho que a ADA conseguiu, e eu vou só falar destes 6 exemplos que eu acompanhei, em que eu estive envolvida, e imagine agora que deve ser uma pequena parte, imaginem tudo o mais que a empresa pode ter. Em termos de produtos, por exemplo, em 1999, lembras-te, Lena Lucas, decidimos testar aqui uns coagulantes novos numa ETA de Alcantarina e trouxemos pela primeira vez para Portugal os policloreto de alumínio, que evitaram a recarbonatação da água da ETA de Alcantarina e que permitiram, com isso, deixarmos de usar os sulfatos de alumínio. Tanto quanto sei, hoje em dia é o reagente mais utilizado para a coagulação e flotação de água. Hoje em dia, em 2018, estamos no âmbito do projeto a tentar novamente produtos novos, coagulantes naturais, carvão ativado em pó, dosear em etar para controlar fármacos. Portanto, 20 anos passados. Outro exemplo muito simples, até para resiliência às alterações climáticas, em 2002, mais ou menos, testámos a utilização da água subterrânea no tratamento combinado com água superficial, antecipando que as origens, que era na altura o funcho, podia ficar com pouca água e, portanto, anteciparmos como é que seria vantajoso ou não juntarmos a dureza da água à água superficial. Provámos que era que até facilitava o tratamento, e quando chegou a seca de 2003, 2004, 2005, foi possível usar essas origens combinadas de forma muito, muito vantajosa. Em termos de processos, a avaliação do risco já foi falado, que a certificação da água que a ADA conseguiu em 2007 ainda é mais pioneira do que a proposta de revisão da Diretiva da Água para o Consumo Humano, que está agora em 2018 em consulta, porque já tem os mesmos contaminantes e ainda tem uma perspectiva mais, do meu ponto de vista, perdoem-me, desta é mais inteligente, porque introduz um conceito de controle de precursores de subprodutos. Em vez de andarmos à procura de todos os subprodutos que se podem formar, como dizia bem a Anabela Rebelo, o melhor é minimizar os precursores da sua formação. E essa certificação tem, e a diretiva quadra ainda não tem, portanto ainda não se aproximou de uma perspectiva mais americana. Em termos de desenvolvimento de soluções tecnológicas, outro exemplo, a ADA sempre nos apoiou a desenvolver os sistemas de avaliação de desempenho ETA e ETAR, e que permitem duas coisas, não só fazer o melhor que é possível com as instalações que existem, como comparar em situações reais com novas soluções tecnológicas. E depois procurar estas soluções em função dos desafios de qualidade da água com que foram confrontados. No início do milénio trabalhavam com cianobactérias e cianotoxinas, e agora com os fármacos. E testaram já desde ultrafiltrações com PAC, com carvão ativado, carvão ativado com microfiltração, nanofiltração, flotação por ar dissolvido, filtros de carvão ativado, and so on. E, portanto, o que é que eu queria dizer? Felicitá-los pelo vosso pioneirismo e pronto, e muito obrigada pelo contributo que têm dado ao setor. Gostaria só de dar um apontamento ao que o engenheiro Francisco Pérez disse, que é de toda a relevância de haver uma conversão da frota, digamos, diesel para uma frota elétrica, acompanhada de que o carregamento desses automóveis elétricos seja com energias renováveis. Porque se nós pensarmos que o automóvel a diesel tem um rendimento de 30%, e se esse automóvel a diesel comparar com um automóvel elétrico que vai consumir eletricidade vindo de uma central, como a central de Sines, que tem um rendimento de 30%, ficamos na mesma ou pior. Portanto, este passo é que é muito importante, a conversão para elétrico, e o elétrico ter origem, a eletricidade de origem fotovoltaica renovável.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Eu ia lhe agradecer todas as suas ajudas e fico ao seu dispor. Só que estamos realmente mesmo em cima da hora. Disponibilizo-me para tentar esclarecer naquilo pouco que eu sei sobre esta matéria, mas gostaria de agradecer a todos os oradores pela síntese que tiveram, pelas brilhantes apresentações que nos trouxeram. Muito obrigado pelo conhecimento partilhado e agradecer a todos vós a atenção que dispensaram a todas estas comunicações. Muitíssimo obrigado.